Palavra de Esperança traz um tema muito especial hoje. Nós vamos tratar do assunto dos dons, a maneira como Deus criou para abençoarmos os nossos irmãos e também de nos aproximarmos dele. Mas quando os dons são usados de maneira imprópria, ele tem o efeito contrário. Ele pode nos afastar um dos outros e também nos afastar de Deus. Começa agora Palavra de Esperança. Olá, meus queridos amigos do Palavra de Esperança. Estamos aqui de volta para esse quadro que você já conhece, Na Palavra. Aqui nós recebemos as perguntas e procuramos responder todas elas baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. O que a Bíblia diz sobre os dons? Muito boa pergunta. A Bíblia fala que os dons que Deus deu para a sua igreja são para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, e ao mesmo tempo para preparar a igreja para testemunhar e servir a humanidade. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que quer dizer levou cativo o cativeiro? É que Jesus venceu a morte, que era o cativeiro, e ele subiu ao alto. Hoje ele tem direito, autoridade para conceder dons aos homens. E o verso 11 disse que ele deu diferentes dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12 agora, visando o aperfeiçoamento dos santos e também para cumprir a obra do ministério e o serviço da igreja. Portanto, a Bíblia mostra que os dons que existem, alguns são naturais, Deus já nos deu e com os quais nós já nascemos. Por exemplo, o dom de cantar, o dom de falar, o dom de escrever, o dom musical. Mas existem dons que Deus dá que são dons sobrenaturais, que é para a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons são importantes e todos esses dons vêm de Deus. O objetivo de Deus, portanto, é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, para que haja harmonia, para que haja um espírito de comunidade, de fraternidade e também para qualificá-la, prepará-la para testemunhar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por todos os dons que Ele deu para a sua igreja. Vamos agora à segunda pergunta de hoje. Existe algum dom mais importante do que outro? Obrigado pela pergunta. Ela nos dá a oportunidade de mostrar pela Bíblia que existem diferenças nos dons. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, ele fala sobre os dons. Ele identifica os dons, ele discorre sobre os dons, ele fala sobre o dom de curar, o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar e etc. Mas exatamente no último versículo do capítulo 12, que é o verso 31, ele diz o seguinte: mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí no capítulo 13, ele começa a falar sobre esse caminho mais excelente, que é o dom mais excelente, que é o amor. Muitos conhecem esse capítulo de 1 Coríntios 13 como o capítulo do amor, como um poema sobre o amor. Mas Paulo não está aqui procurando apenas descrever o amor como um poema de forma estética e bela. Ele está realmente identificando o dom mais excelente, que é o amor. E Jesus já havia dito isso aos apóstolos. No Evangelho de João, no capítulo 13, versos 34 e 35, ele disse que o mundo nos conhecerá quando nós amarmos uns aos outros. Então, meus queridos, para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho que restaura através do poder, nós devemos então não apenas falar com amor, mas viver o amor. O amor é o dom mais excelente, é o maior de todos os dons. E quão necessitado o nosso mundo está do amor, não é verdade? Portanto, vamos buscar esse mais elevado e sublime dom. Muito obrigado por estar conectado com a gente aqui. No próximo programa Palavra de Esperança, a gente retorna para estar com você. Programa Palavra de Esperança hoje falando sobre dons. E para nos ajudar com esse tema, convidamos o Dr. Ricardo Ortolã. Dr. Ricardo Ortolã é oftalmologista e atende aqui na região da cidade de Campinas.
Doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no programa Palavra de Esperança. E para começar, uma curiosidade, quando foi que o senhor decidiu ser médico? Como isso surgiu no coração, na mente? Como foi essa história? Desde que eu me lembro por gente, eu tenho uma atração pela área médica. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha asma, ficava sempre doente, meu pai chamava o pediatra, ia lá em casa, outra época, né? E ele chegava lá, me fascinava aquela figura chegando de branco, tirava o seu instrumento, me examinava, passava um remédio e eu melhorava. E eu tinha essa fascinação por poder ajudar as pessoas também nessa área. Desde criança, então. Agora me diz uma coisa, da família, o pai era médico também ou não? Não, eu não tenho parentes diretos assim, acima que são médicos. Tenho uma irmã e um primo, mas a minha irmã estudou praticamente junto comigo, então não tinha ninguém assim, referência anterior. Agora essa profissão é uma profissão muito nobre, né? E também é uma profissão onde o pessoal aí busca muito, muitas pessoas, maior índice de inscritos em vestibular é para medicina, não é mesmo, doutor? É verdade. Me diz uma coisa, uma pessoa que tem o desejo de ser médico, você acha que é importante ela sentir ou ter esse sentimento desde criança? Ou ser médico hoje, para ser um médico bem-sucedido, ele pode receber um treinamento e mesmo sem o desejo ele consegue ser médico? Como que é? Precisa ter o dom ou não precisa? O dom eu acho que é necessário, mas dá para desenvolver muita coisa também nessa área. Eu tinha colegas de classe que não podiam ver sangue, desmaiavam e hoje são ginecologistas, fazem parto, muito sangue e ficam muito bem. Mas eu acredito na necessidade, na existência de dons também, mas esses dons, o desenvolvimento deles. Através do também. treinamento, então. Treinamento, estudo, preparo, né? Um dom sozinho, sem você se preparar, acredito que ele acaba se perdendo. Quer dizer, então, se eu treinar bastante, eu consigo ver sangue sem desmaiar? Acredito que sim. Podemos testar isso. Agora me diz uma coisa, doutor. Quando você pega um paciente, assim, talvez, que até já passou por outros médicos, talvez não conseguiram solucionar, qual é a sensação e o sentimento que lhe dá quando você consegue ser bem-sucedido em um tratamento? Ser bem-sucedido no tratamento traz uma sensação maravilhosa, né? Um preenchimento realmente do ser. Na minha área, né? Oftalmologia. Sim. Quando eu me deparo com um paciente cego, por exemplo, por catarata, causas reversíveis de cegueira, né? É maravilhoso você operar uma pessoa que é cega, completamente cega, e depois ela chega a 100% de visão, uma cirurgia de catarata. É maravilhoso, né? Um sentimento de satisfação muito grande. Ou uma pessoa que é dependente de óculos. Usa óculos lá para qualquer coisa, acorde, já põe um óculos grau alto. Você opera uma miopia, a pessoa passa a não necessitar mais de óculos, de lente de contato, de limpeza, nada disso, acorda enxergando bem, é uma coisa maravilhosa, né? Deve ser satisfatório, né? Não existe dinheiro no mundo, eu imagino, que pague essa satisfação. Não há dinheiro. Inclusive, questão, um óculos também. Uma criança que vai no consultório, chega lá o pai dizendo que ela não enxerga, você examina, tem um grau grande, você passa um grau. Às vezes crianças pequenas, elas retornam alegres, satisfeitos, porque passam a enxergar com óculos. É uma satisfação muito grande, realmente. Muito bem. Agora, tem algum caso assim, doutor, que você lembra aí ao longo dessa trajetória, que lhe chamou a atenção, que foi um desafio, mas também no final foi uma satisfação, que você pode compartilhar com a gente? Eu tive um caso bem recente, aliás, gostaria de lembrar dois fatos, né? Eu acredito em Deus, né? Sim. Eu sou uma pessoa que acredito que o autor dos dons é Deus, né? Ele quem nos dá os dons e Ele está conosco na minha área, medicina, acredito que Ele é o médico dos médicos, né? E eu tenho uma história de um médico que opera comigo e ele, nem cristão eu acredito, mas ele já mencionou algumas vezes, ele falou, eu não sei o que acontece com você quando a gente opera junto, mesmo que seja um caso complicado, o caso acaba se resolvendo de uma forma muito boa. Então eu acredito na presença de Deus, na atuação de Deus, acredito no preparo e que Deus atua através do preparo, né? E um caso recente que eu me lembro agora, um caso muito complicado, uma pessoa que tinha operado catarata de um olho, um olho difícil de operar, esse olho ela perdeu e veio operar o segundo olho com catarata. Eu já avisei que seria uma cirurgia muito difícil, foi uma cirurgia difícil, mas acabou bem. Seriam alguns dias para melhorar, ela começou a melhorar. Aí o irmão dela me ligou e falou, olha, ela não está bem, estou preocupado. E eu fiquei preocupado, porque ela estava melhorando, era um caso difícil, eu sabia, mas estava melhorando. E eu naquele momento falei com Deus, eu falei para ele assim, Senhor, o Senhor me ama, eu gostaria de uma prova nesse caso, e rápido. A pessoa não entrou mais em contato e eu fiquei preocupado, liguei para ela. Falei, escuta, você disse que não estava bem, seu irmão me falou que você não estava bem, ela falou, não, eu não estava bem e melhorei.
Uau! Foi uma coisa que impressionante, assim, uma resposta de Deus para mim e para ela, que Deus nos ama, né? Uma coisa maravilhosa. Olha, doutor Ricardo, é realmente emocionante ver as histórias e como o senhor coloca assim, a atuação de Deus. E é interessante, né? Você que é uma pessoa ligada à ciência, sempre reconhecer que Deus é o autor de tudo. Rapidinho agora, quem é que coloca o dom ou dá os dons para os seres humanos? Eu acredito que Deus distribui os dons de acordo com necessidades específicas, talvez de lugar, das pessoas que a pessoa entra em contato, precisa de alguns dons para atuar nas outras pessoas. Deus sabe, Deus é onisciente, sabe todas as coisas e Ele dá esses dons, né? Legal. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Fica um convite para voltar a outros programas e nos ajudar aí com temas que também eu tenho certeza que o senhor vai poder contribuir muito. E você, fique agora com o pastor Robson Menezes e uma mensagem especial da Palavra de Deus. O programa Palavra de Esperança está aqui na Pinacoteca do Estado de São Paulo, um museu de artes visuais com ênfase na produtividade brasileira do século XIX. Fundada em 1905, é o museu de arte mais antigo da cidade de São Paulo. Aqui, cerca de 30 exposições são realizadas anualmente e aproximadamente 500 mil pessoas passam por ano para observar estas obras. No programa de hoje, vamos falar sobre os dons e ver quão criativo o ser humano pode ser quando usado por Deus. O que é mais importante, a arte ou o artista? Essa pergunta pode ser analisada por diferentes perspectivas, mas o fato é que uma não existe sem a outra. A arte é a extensão do artista, que em seu trabalho cria mais do que traços, imagens ou esculturas. Ele cria sentimentos, levando os observadores à sua própria visão de mundo. Em alguns casos, ele também é capaz de moldar o próprio mundo ao seu redor. Neste espaço, temos obras de importantes artistas, como Cândido Portinari, Lazar Segal e também Almeida Júnior, que nasceu no interior do estado, mas foi na capital que desenvolveu grande influência. É considerado o precursor da abordagem da temática do regionalismo. Isso porque ele deslocou o foco da arte de uma perspectiva nacional para um olhar mais atento ao cotidiano do homem simples e rude. Com o ciclo de pinturas caipiras, Almeida Júnior apresentou o confronto entre dois mundos, o do homem simples, do campo, que estava de passagem, e o homem da cidade, que começava a surgir através do desenvolvimento material. A história que vamos estudar hoje foi contada pelos 4 evangelistas. Aliás, é o único milagre que aparece repetido nos 4 relatos. Dentro desse contexto, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes assume uma importância diferente de todos os outros. E é por isso que João, no capítulo 6, descreve esse milagre como sendo um momento tão especial dentro do ministério de Jesus. O milagre da multiplicação, ele está relacionado ao ato de Cristo ser o Filho de Deus. E é exatamente através desta ação que as pessoas estavam entendendo um pouco mais e melhor o que ele viera a fazer. No versículo 14, quase no final da descrição, a reação da multidão é a seguinte: quando observaram o que Jesus fez, eles então aclamaram ele como sendo o profeta que deveria ter vindo a este mundo. Foi através da multiplicação que eles entenderam a identidade de Jesus. Ele era o Filho de Deus. Um chinês chamado Hussein decidiu fazer uma surpresa para sua namorada Li Wang. E com a ajuda de um amigo, ele entrou dentro de uma caixa. A ideia era ele esperar meia hora para então fazer assim uma surpresa para sua namorada. Mas por causa de um problema na empresa de entrega, ele ficou 3 horas esperando. E quando ela abriu a caixa, o seu namorado estava desmaiado e ela precisou sair correndo, chamar os paramédicos para ajudarem para que ele voltasse a si. O milagre que Jesus fez tinha um grande propósito. Ele queria mostrar que era o pão do céu, o Filho de Deus.
Mas ainda que a multidão o reconhecesse como tal, o verso 15 mostra um grande problema. Eles de fato entenderam que Jesus era o Filho de Deus, mas o seu propósito para Jesus era proclamá-lo rei. O propósito final dessa história para a multidão era, eles queriam um Deus para resolver apenas as suas necessidades, não queriam um Deus para segui-lo, não queriam que ele o alimentasse de fato na sua plenitude, apenas a forma física, não a forma espiritual. O milagre é uma paráfrase da missão de Jesus. Ele veio a este mundo não para saciar só a nossa fome física, mas especialmente para saciar a nossa fome espiritual, porque Ele é o enviado de Deus para resolver os nossos problemas. O contraponto do egoísmo da multidão, que queria uma vida de facilidades promovida por Jesus, está num discípulo obscuro, um personagem secundário dentro dessa história. O seu nome é André. Peter Marshall, um pregador protestante, o chama de o santo sem verniz, porque ele não tinha brilho algum, não havia nada de especial por detrás de André. Mas ainda assim, ele era muito importante para o ministério de Cristo. Quando nós vamos à Bíblia, entendemos que todos recebemos dons que vêm de Deus e devemos assim beneficiar aqueles que vivem ao nosso redor. A Bíblia fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o verso 1, dizendo: ora, nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 4, a Bíblia diz que os dons são diversos, cada um tem algo a fazer para o próximo. E o Espírito Santo é quem oferece isso para todos nós. E ainda, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, o verso 10, nós vemos que devemos servir uns aos outros, segundo o dom que nós recebemos. A habilidade de André talvez não chamasse a atenção de muitos e fosse até menosprezada, mas ainda assim ele era útil para o ministério do Mestre. O seu dom não era do palco, das luzes, mas sim dos bastidores. Quando ele é introduzido no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 40 e 41, nós entendemos que foi ele quem apresentou Jesus a seu irmão Pedro. Se não fosse André, nós não teríamos um grande líder para a igreja primitiva e também o sermão do Pentecostes não teria acontecido. Também foi André, no capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 20 e 21, que leva um grupo de gregos que gostariam de conhecer Jesus. O dom de André era mobilizar as pessoas. E é exatamente isso que ele fazia com uma maestria muito grande. Veja, não é preciso você ter excelentes ou excepcionais dons para fazer algo. Com o que você tem, com o que você é, com o que o Espírito te abençoou, você pode servir ao próximo e ser uma bênção na vida dele. Um casal do norte da Califórnia encontrou um pote com moedas raras enquanto passeava com o seu cachorro pela sua propriedade. As moedas foram avaliadas em aproximadamente 10 milhões de dólares. E apesar da fortuna inesperada, eles disseram que vão continuar vivendo de um modo simples como sempre fizeram. Jesus Cristo é especialista em desenterrar talentos. No milagre que estamos estudando, ele simplesmente poderia ter feito o pão aparecer do céu. E o maná que caiu durante o êxodo do povo pelo deserto é o grande exemplo desse poder que ele tem. Mas Jesus, quando percebe que as pessoas estavam famintas, ele faz uma pergunta curiosa. Ele diz assim: onde é que nós vamos comprar tanto pão? Os discípulos começaram a colocar empecilhos, até que André rapidamente acha ali por perto um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era exatamente isso que Jesus precisava para mostrar o sobrenatural. Alguém precisava entender a essência do milagre. E a essência do milagre é: nós, com o que temos em nossas mãos, podemos contribuir para que o milagre aconteça. Essa é a maior lição que Jesus ensinou quando multiplicou pães e peixes. Ele queria contar com a ajuda do ser humano. E através dos nossos dons, podemos oferecer a mesma ajuda que André ofereceu no passado. Deus espera que você beneficie, que você multiplique bênçãos, alegrias na vida das pessoas. É exatamente para isso que Deus te chamou, é exatamente para isso que Ele te salvou. Hoje, você tem a grande oportunidade de ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Será que você está disposto, meu amigo? Será que você, amiga, também está disposta a ser usado por Deus? Esse é o momento em que nós vamos ter um encontro especial com Jesus.
E Ele espera que você use o que tem em suas mãos, use os seus dons, os seus talentos, para alegrar a vida de tantas pessoas. Ouça essa música e deixe Deus entrar na sua vida e usá-lo poderosamente. Nesse lugar, me prostro em tua presença, pra entoar louvores a ti, Jesus. Derrama tua essência, derrama tua graça sobre mim. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim, serei por ti abençoado. Pra onde olhar, se não pras obras de tuas mãos? Tento entender de onde vem teu poder, mas sei que és um Deus único, és Senhor de grandes realizações. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado então, enfim, serei por ti abençoado. És autor da minha vida, és Senhor de toda a terra. Se és Rei do universo, todo ser pertence a ti. Se o mundo não te adora, meu Senhor, eu te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero te servir. És autor da minha vida, és Senhor de toda a terra. Se és Rei do universo, todo ser pertence a ti. Se o mundo não te adora, meu Senhor, eu te adoro. Mesmo imperfeito, eu quero te servir. Santo és, Senhor, quero hoje ser usado e então, enfim,
Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Amém. É bom saber que temos um Deus santo, não é mesmo? Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e é exatamente por isso que Ele quer fazer com você uma grande obra de arte através da sua vida. Hoje, Deus espera usá-lo como a maior referência da beleza do céu, da alegria que Ele pode oferecer. Você está disposto? Eu imagino que sim. Então vamos fazer uma oração nesse instante para colocarmos aquilo que temos e o que somos nas mãos do nosso Deus. Feche os seus olhos. Querido Pai, aqui estamos nós, os seus filhos, pedindo que o Senhor nos abençoe cada vez mais com os dons para que possamos cumprir os propósitos que o Senhor desenhou para nós. Queremos ser reflexos do seu amor, da sua bondade, verdadeiras obras de arte, abençoando a vida daqueles que cruzarem o nosso caminho. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Palavra de Esperança fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de estudar acerca dos dons. E se você tem alguma sugestão para nós ou deseja conhecer um pouco mais dos bastidores do programa, escreva para nós, facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou se preferir, visite uma das nossas igrejas. No site www.encontreumaigreja.com.br você vai achar uma que fica bem próximo da tua localidade. Eu espero ver você no próximo Palavra de Esperança. Até lá!